Deus e Abraão. Gênesis 12, 1, 4. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei, de te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Que alegria estar aqui com todos vocês! Nós temos trabalhado muito desde o acampamento para treinamento de discipulado de verão, e neste último semestre do ano servido a Deus e pregado o Evangelho fielmente. Além disso, temos trabalhado, estudado, cuidado da nossa família. Olhem lá para fora. Desde ontem tem nevado muito. E como tudo está coberto de neve, eu estou certo que graças ao nosso grande esforço o Evangelho será pregado e cobrirá toda a terra. Eu vejo que todos vocês que estão aqui hoje não mudaram muito desde o último acampamento de discipulado de verão, e eu sou muito grato por sua dedicação não terem mudado também. A verdade é que ver tantos rostos conhecidos aqui hoje é uma maravilhosa bênção de Deus. A maneira certa de seguir a palavra mais abençoada que existe. O Senhor Deus chamou Abraão e lhe mandou sair de Ur dos Caldeus. Deus lhe disse: eu engrandecerei o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Em você serão abençoadas todas as famílias da terra. Depois de ouvir isso, Abraão obedeceu à palavra do Senhor e levou Ló consigo. Abraão tinha 75 anos quando deixou Harã. Apesar da sua idade avançada, ele obedeceu à palavra de Deus. Deus disse a Abraão que todas as nações seriam abençoadas por causa dele. As Escrituras dizem que ele obedeceu à palavra do Senhor e Deus lhe concedeu as bênçãos que havia prometido. Eu creio que assim como o Senhor Deus abençoou a Abraão, ele também nos abençoará. Seu desejo não era dar todas estas bênçãos apenas a Abraão, mas a todos que têm fé. E ele também abençoa os que nos abençoam, e amaldiçoa os que nos amaldiçoam. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso quer dizer que todas as tribos deste mundo serão abençoadas por aqueles que foram salvos por Deus e se tornaram seus filhos. A Bíblia diz que partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e este pequeno versículo nos mostra que Abraão obedeceu à palavra de Deus. Isso foi uma grande bênção para nós e nos mostra o caminho certo a seguir. Buscar o Senhor em nossa vida de fé é uma bênção e o caminho certo que devemos seguir. Mas apesar de procurarmos obedecer à palavra de Deus fielmente, às vezes somos enganados sem perceber e caímos em tentação, pensando se realmente devemos obedecer à palavra de Deus ou se é certo fazer tudo o que queremos. O Senhor disse: então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago 1h15. Isso significa que às vezes somos levados pelos próprios desejos achando que podemos fazer tudo o que queremos ao invés de obedecer à palavra de Deus. Então deixamos de obedecê-la e passamos a viver assim, levados pela própria ganância. No entanto, assim como Abraão obedeceu à palavra de Deus, também temos que fazer isso com uma certeza inabalável, e não levados pelos nossos desejos, entendendo bem que só assim podemos ser abençoados. Não há uma maneira de viver mais abençoada para os salvos do que ser guiado pela palavra de Deus, como aconteceu com Abraão. Ninguém neste mundo leva uma vida mais abençoada do que aqueles que obedecem à palavra do Senhor Deus. Quem crê no Evangelho da água e do Espírito e o segue tem uma vida abençoada e anda no caminho da verdade inabalável.
Todos nós temos que entender que grande bênção é obedecer à palavra do Senhor Deus em nossa vida. Quando entendermos como este caminho é seguro e abençoado, o Espírito Santo que habita em nós se alegrará muito conosco. Vez ou outra acabamos cedendo aos nossos pensamentos e o fermento entra em nosso coração. E tudo o que pensamos, seja significativo ou não, nem sempre desaparece sem deixar marcas. E estes pensamentos levedados por vezes abalam nossa estrutura bem na base. Algumas coisas parecem até que estão certas biblicamente, surpreendentemente, algumas delas parecem tanto com a verdade que podemos até nos confundir. Então, de certa forma, parece que aqueles que creem em Deus e adicionam doutrinas de homens e pensamentos humanos à sua fé são melhores do que os que obedecem à palavra de Deus de todo o coração. Por isso, somos constantemente bombardeados com palavras enganosas que por vezes abalam nosso coração e, pior ainda, enfraquecem nossa fé. Mas não importa o que ouvimos, o que esteja acontecendo neste mundo, o que nossos pensamentos nos dizem, e quais sejam nossos sentimentos e desejos, jamais devemos esquecer que a vontade de Deus e sua palavra escrita são o mais importante para nós. A palavra escrita de Deus é nossa prioridade e está acima de todas as coisas. Embora tenhamos uma propensão a mudar o tempo todo, como uma vara balançada ao vento, a palavra de Deus nunca muda. Como seres humanos, por vezes somos levados pela ganância e nos tornamos cativos dos nossos pensamentos e propósitos errados. A palavra do Senhor Deus, ao contrário, é a mesma ontem e hoje, e sempre nos revelará sua vontade porque são as sagradas Escrituras. Então, não importa o que aconteça conosco e por mais que o mundo venha mudar, a palavra de Deus nunca muda. A palavra do Senhor Deus, do início ao fim, fala da verdade e nada mais que a verdade. Sendo assim, é imprescindível que todos nós tenhamos o desejo de obedecer à palavra do Senhor Deus em nossa vida de fé, como fez Abraão. Devemos obedecer à palavra de Deus e entender que é assim que podemos ter uma vida abençoada. A vida de Abraão foi de obediência à palavra. Obedecer à palavra do Senhor Deus significa refleti-la. Que tipo de fé devemos ter, como devemos viver, como devemos olhar para o futuro, tudo isso se encontra na palavra de Deus. Se nos apegarmos à palavra de Deus, por mais que nos desviemos algum tempo, ainda assim encontraremos o caminho de volta para o Senhor Deus. Que bênção tremenda é obedecer à palavra do Senhor Deus. O texto que diz que partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor é tão inspirador para mim. E eu tenho plena convicção que ele me ensina a maneira correta e mais abençoada de se viver. Por isso que desejo ter esta fé e viver de acordo com ela. Na verdade, o desejo do meu coração é que todos os nossos irmãos e servos de Deus de nossa igreja, que nasceram de novo da água e do sangue, tenham uma vida como a de Abraão, obedecendo à palavra do Senhor Deus. Abraão em tudo confiou no Senhor, sua vida, sua fé, e vivia segundo a palavra de Deus. Ele foi totalmente obediente a Deus. Ele obedeceu à sua palavra para ser salvo e seus descendentes se tornaram um povo de Deus. Abraão obedeceu à palavra do Senhor Deus até quando quis casar seu filho. E assim dedicou toda a sua vida a obedecer à palavra do Senhor Deus. Na verdade, a palavra de Deus em tudo estava presente em sua vida. E por obedecê-la assim, ele recebeu bênçãos abundantes de Deus. Abraão obedeceu à palavra do Senhor Deus até para gerar seu filho. E como Abraão andou segundo a palavra do Senhor Deus, ele teve prazer de ser o Deus fiel dos seus descendentes. Deus disse quando o filho de Abraão foi circuncidado: eu serei o seu Deus e dos seus descendentes também. Vemos Deus dizendo quando lemos Gênesis 17h07: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Ao dar esta palavra da aliança a Abraão, Deus promete que seria seu Deus e dos seus descendentes e lhes daria a terra de Canaã.
Então disse Deus a Abraão: Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência, todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como o comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, a minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Gênesis 17, 10, 14. Deus fez esta promessa não somente a Abraão, mas a todos os seus descendentes. Ele disse: Você e seus descendentes serão circuncidados em obediência à minha palavra, e eu serei seu Deus. Deste modo, o Senhor Deus não apenas se tornou o Deus de Abraão, mas também prometeu que seria o Deus dos seus descendentes que fossem circuncidados. O Senhor Deus prometeu isso a Abraão em sua palavra, e ele confiou nela de todo o coração. A partir de então, o povo de Israel mandava circuncidar todos os seus filhos do sexo masculino quando estes completavam 8 dias. Deus era tão rigoroso com esta exigência que rejeitava todos os que não fossem circuncidados, sem exceção. Ele disse: Eu não sou o Deus dos incircuncisos. Mesmo que sejam descendentes de Abraão na carne, como não seguem a minha palavra, nem a obedecem, nem creem nela, nem a praticam, não são o meu povo. Eu os separarei do meu povo. Eu sou o Deus dos circuncidados, não dos incircuncisos. Depois de chamar Abraão, Deus o abençoou, e ele creu na sua palavra, a obedeceu e a praticou. E este é um exemplo perfeito que Abraão, nosso pai na fé, nos dá. Se confiarmos na palavra do Senhor Deus e a obedecermos como Abraão, receberemos todas as bênçãos celestiais e haverá abundância em nossa terra. Mas se não obedecermos a palavra do Senhor Deus pela fé, por mais que recebamos as bênçãos celestiais, não haverá abundância em nossa terra, como houve para Abraão e seus descendentes. O caminho mais seguro. Em todas as áreas da nossa vida, do início ao fim, quer recebamos a salvação, vivamos pela fé ou alcancemos nossos objetivos nessa terra, devemos estar comprometidos em obedecer à palavra do Senhor Deus. Para Abraão, fazer isso era algo muito natural. Alguém pode até pensar: Abraão obedeceu à palavra porque era o pai da fé. Não há nada de mais nisso. Por que o pastor John fica perdendo tempo para falar de algo tão óbvio e enaltecendo tanto Abraão? Mas temos que entender, amados irmãos, que bênção grandiosa é viver em obediência à palavra do Senhor Deus. Todo aquele que obedece a esta palavra não é amaldiçoado, destruído, de nada tem falta e não passa por lutas. Nós só sofremos, ficamos irados, decepcionados e passamos por lutas quando não obedecemos à palavra do Senhor Deus. Mas tudo dá certo quando a obedecemos e em tudo temos paz. Obedecer à palavra do Senhor Deus é a coisa mais certa, segura e benéfica que devemos fazer. Não há nada melhor ou mais seguro que obedecer a esta palavra. Apesar de termos certas incertezas em nossa vida, que nos deixam inquietos e preocupados, ainda assim podemos ter uma vida abençoada e segura se obedecermos à palavra do Senhor Deus. Muitos antes seguiam a palavra do Senhor Deus, mas acabaram deixando-a. Eu já vi várias vezes pessoas que eram obedientes a ela, mas que mudaram de opinião de repente e se afastaram de Deus. E é natural que isso aconteça, pois somos seres humanos. No entanto, a verdade inegável é que não há caminho mais seguro do que obedecer à palavra do Senhor Deus. Você pode até se desviar desta palavra, rejeitá-la e por algum tempo seguir seu próprio caminho, mas como viver afastado do Senhor Deus não é a vida correta, no fim você verá o grande erro que cometeu. Só que poderá ser muito tarde e seu arrependimento não valer de nada.
Jamais devemos esquecer que só poderemos ter a verdadeira paz e a garantia de que receberemos todas as bênçãos do Senhor Deus se permanecermos com Ele e obedecermos à Sua palavra. 2 tipos de pessoas. Embora obedecer à palavra do Senhor Deus seja a coisa mais correta, segura e abençoada a fazer, às vezes pagamos um preço muito alto por isso. Já que as pessoas nos consideram duros, teimosos e inflexíveis, às vezes nos questionamos se estamos andando para trás. Quando olhamos para nós e vemos que estamos seguindo a palavra do Senhor Deus de um modo tão singular e inabalável, podemos até pensar se isso está nos fazendo ficar para trás, às vezes até parecemos tolos por fazer isso. Parecemos tolos, mas na verdade somos sábios. Tolos são teimosos. E já que são tolos, é impossível mudar sua opinião. O sábio, ao contrário, sabe quando deve deixar de ser teimoso. O tolo não sabe o que é compromisso. Ele sempre impõe a sua vontade. E quando conhecemos alguém duro, teimoso e inflexível assim, geralmente não o vemos com bons olhos. Mas agora sabemos que Abraão e seus descendentes foram abençoados ao longo de toda a sua vida porque obedeceram à palavra do Senhor Deus fielmente, e que isso é o certo a fazer. Também sabemos que todos nós devemos obedecer à vontade de Deus como Abraão, por mais que pareçamos tolos teimosos. Quando vejo aqueles que deixaram totalmente a palavra do Senhor Deus, eu percebo que no início eles somente se afastaram um pouco, mas que depois ficaram tão longe dele que o deixaram de uma vez. Isso aconteceu com todos que eu conheci e que deixaram a Deus. Por mais que alguém se desvie tão pouco da palavra de Deus que quase não podemos perceber, que foi o caso de Ló quando se separou de Abraão, isso no fim acaba trazendo consequências terríveis. Ló perdeu tudo o que possuía, enquanto que Abraão prosperou mais ainda. E o fim disso tudo não podia ser mais óbvio. Você deve conhecer alguém que se desviou da palavra de Deus. Na verdade, o que é visível aos nossos olhos não é tão importante assim. O que mais importa é que há no coração. Tem quem se afaste da palavra do Senhor Deus sem pensar 2 vezes, mas no fim acabam se desviando totalmente dela. E como há pessoas assim, é nossa responsabilidade não deixar que elas se desviem. Nossa função é abrir seus ouvidos e fazer com que ouçam a palavra. Há 2 tipos de pessoas, as que obedecem à palavra do Senhor Deus e as que não a obedecem. Há inúmeras pessoas que não obedecem a esta palavra. São aqueles que estão indo pelo caminho largo. E os que seguem esta palavra, por sua vez, são muito poucos. São até raros de encontrar. De certa forma, eles parecem ignorantes, tolos e patéticos. Mas são estes que Deus abençoa. Só que muito poucos são abençoados por Deus neste mundo, pois isso só acontece com quem obedece à sua palavra, mas muito poucos fazem isso. Há muitos que obedecem à palavra, mas no fim acabam se desviando dela. Isso pode acontecer com todos nós, mas devemos sempre voltar para a palavra. O problema é que alguns se desviam e não querem mais voltar. E isso acontece porque eles acabam se tornando cativos dos seus desejos e ganância. E como todos nós somos seres humanos tolos, pode acontecer de sermos levados pelos nossos desejos e acabar nos desviando. Contudo, por mais que aqueles que creem na palavra de Deus possam se desviar por algum tempo, eles devem sempre voltar para Deus. É impossível quem não nasceu de novo da água e do sangue obedecer à palavra do Senhor Deus. Agora, para os que nasceram, isso é mais do que possível. Se deixarem seus desejos pessoais, eles confiarão em toda a palavra de Deus e a seguirão fielmente. Além disso, poderão sempre receber em sua vida as bênçãos do Senhor Deus, bênçãos eternas neste mundo e no vindouro, e até as bênçãos do passado dadas aos seus antepassados. Assim como Abraão foi abençoado pelo Senhor Deus, todos nós poderemos ser uma bênção para as nações dessa terra e compartilhá-las com eles.
Mas este é um privilégio especial concedido apenas aos que obedecem à palavra do Senhor Deus. Por isso que aqueles que nasceram de novo da água e do sangue são as pessoas mais abençoadas e felizes deste mundo. Embora haja muitas pessoas no mundo, ninguém é mais abençoado do que aqueles que obedecem à palavra do Senhor Deus. E também não há ninguém mais importante, seja neste mundo ou no reino dos céus, do que os que obedecem a esta palavra. Sendo assim, todos nós precisamos entender que aqueles que obedecem à palavra do Senhor Deus são as pessoas mais abençoadas e importantes deste mundo. Os tolos não obedecem à palavra do Senhor Deus porque não a conhecem, e por isso a rejeitam totalmente e não seguem a Deus. Para eles, é melhor e mais confortável seguir por outro caminho. Mas você jamais deve deixar-se enganar por tais tentações. A coisa mais segura a fazer é buscar a palavra do Senhor Deus e andar no caminho correto com paciência e sem se desviar dele, por mais que isso pareça tolice e insensatez. Os que são firmes e constantes em obedecer esta palavra, não importa o que os outros digam, são pessoas de grande fé e as que são mais abençoadas. O certo é seguir a palavra do Senhor Deus. Quantos neste mundo seguem a palavra do Senhor Deus? O que aconteceria se tentássemos fazer isso fora da igreja? É certo ou errado tentar guardar a palavra de Deus só para si, como fez Ló? Estas perguntas surgem em nossa mente de vez em quando. No entanto, por mais que seja difícil e leve tempo pensar sobre isso, a conclusão que chegamos é que seguir a palavra de Deus em sua igreja é o certo a fazer. Por mais que o mundo mude, assim como a fé das pessoas, suas doutrinas, seu coração e sua mente, temos que seguir a palavra de Deus. Todos nós vivemos até hoje com egoísmo e ganância no coração. Mas a partir de agora temos que viver entendendo bem as seguintes questões: será que temos seguido a palavra de Deus? Será que queremos mesmo segui-la? Sabemos mesmo que isso é o certo a fazer? Cremos que devemos seguir a palavra de Deus em nossa vida? Será que estamos buscando uma meta específica e o padrão da nossa fé está bem claro para nós? Será que estamos mesmo decididos a fazer isso? Apesar de não podermos viver totalmente assim na prática, pelo menos temos que entender bem o que é certo a fazer, ou seja, seguir o Senhor Deus segundo a sua palavra e ter um alvo específico em nossa vida. Só então poderemos seguir a palavra de Deus, apesar das nossas falhas, e ser fortalecidos por Ele para fazermos isso. Só assim também receberemos dele todas as bênçãos prometidas em sua palavra. Eu quero reiterar que os que seguem a palavra de Deus são as pessoas mais felizes que existem. Eu também sou muito feliz. Para ser sincero, às vezes eu repreendo a mim mesmo e sou oprimido pelas minhas falhas. Mas meu sofrimento não é nada comparado à minha alegria e contentamento. E eu me sinto assim não porque mereça, mas porque creio que seguir a palavra de Deus é o certo a fazer, pois Ele se agrada disso. Por mais que eu seja imperfeito em todos os sentidos, Deus se agrada porque estou seguindo sua palavra, e esta alegria é muito maior do que meu sofrimento. O povo mais feliz do planeta Terra. Embora nossa vida seja diferente, todos nós somos abençoados. Eu sempre digo a mim mesmo que sou abençoado. Você deve estar pensando então por que sou tão abençoado. Eu sou abençoado porque creio na palavra de Deus e a obedeço. Por isso que estou sempre sorrindo, pois há uma alegria transbordante em meu coração que sempre me deixa feliz e radiante. Nós somos chatos e maus quando estamos irritados, mas quando estamos felizes, nos sentimos bem, como se o mundo todo fosse nosso. É assim que eu sinto sempre que penso no Senhor Deus. Apesar de ficarmos tristes e irritados quando pensamos nas nossas falhas, todos nós que seguimos a palavra de Deus somos abençoados, como foi Abraão por também seguir esta palavra. Nós somos muito abençoados porque estamos seguindo a palavra de Deus.
Amados irmãos, eu nem sei dizer o que aconteceria conosco se não estivéssemos seguindo a palavra de Deus. Mas as consequências com certeza seriam desastrosas. Eu mesmo já teria me matado. Nós seres humanos somos tolos e imperfeitos. Apesar disso, somos as pessoas mais abençoadas deste mundo porque o Senhor Deus nos leva a seguir Sua palavra, reina em nosso coração, em nossa alma, em nossa mente e em nossa fé. A meu ver, todos nós somos grandes homens e mulheres de fé, pois somos muito abençoados por Deus. Eu não desprezo nenhum de vocês. E eu não estou dizendo isso para que vocês gostem do meu sermão. Eu creio mesmo que vocês são muito abençoados pelas mãos de Deus. E quando considero meu coração segundo a palavra de Deus, eu vejo que sou mesmo abençoado. E creio que a fé que os leva a seguir a palavra de Deus comigo também é abençoada. Eu estou certo de que se o Senhor nos der mais tempo antes de voltar, muitas pessoas serão salvas através da obra do Evangelho e glorificarão a Deus. Todos nós podemos ter uma vida digna e cheia de energia para pregarmos o Evangelho em todo o mundo incansavelmente. E podemos fazer isso para um número inimaginável de pessoas para a glória de Deus. Eu creio piamente que o fato de estarmos nessa terra é uma bênção para todos que desejam ser libertos. Apesar de sermos seres humanos e com muitas falhas, nós que estamos seguindo a palavra de Deus temos que entender como isso é maravilhoso. Às vezes nos desviamos, mas acabamos voltando para o caminho certo. Assim como um cão anda por aí mas acaba voltando para o seu dono, nós também voltamos para Deus. Temos que voltar para Ele. Voltar para Deus é o que mais importa. Quando um perdido consegue voltar para o seu dono, ele fica muito feliz. Quanto mais então o Senhor Deus se alegra quando voltamos para Ele. E Ele nos diz com uma alegria transbordante no coração: sim, você é meu filho e servo. Apesar de ter tropeçado e se desviado por algum tempo, você é meu filho, meu servo, e com certeza ainda faz parte do meu povo. Você viverá comigo para sempre e sem dúvida será abençoado por mim. Amados irmãos, os que seguem a palavra do Senhor Deus em sua vida são mais abençoados do que os que não a seguem. As pessoas mais abençoadas do planeta Terra são aquelas que seguem a palavra do Senhor Deus. Todos que seguem esta palavra recebem as bênçãos de Deus. E até sua descendência receberá todas estas bênçãos, a segurança e a glória do Senhor. Sempre que encontro meus pastores aqui da Coreia, eu vejo ainda mais como temos sido abençoados. E esta é a base da minha vida de fé, e o que deve guiar cada um de vocês também. Apesar de passarmos por lutas em casa, na igreja e no trabalho, somos muito abençoados. Está escrito em Salmos 6, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim e são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores, na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quem são os ímpios? Os que não obedecem à palavra de Deus. Os justos e abençoados são apenas os que obedecem à palavra do Senhor Deus. O caminho para receber todas as bênçãos. Eu não sei como você tem vivido até hoje, mas de agora em diante, se crer no Evangelho da água e do Espírito, a glória e as riquezas serão suas, e você será o maior dentre todas as pessoas. E o caminho para receber esta bênção é seguir a palavra de Deus. O Senhor Deus aprova o caminho dos justos e eles seguem a sua palavra. E já que os justos seguem a palavra, eles são muito felizes.
E como todas as suas necessidades também são providas por Deus a seu tempo, suas forças são renovadas para que eles tenham uma vida vibrante e ousada, sem ter que se preocupar com nada, por mais que este mundo seja abalado. Todos os dias da nossa vida nos preocupamos com alguma coisa. Isso porque o mundo está muito instável. Nada é seguro hoje em dia. Por isso que, sem percebermos, as preocupações e a ansiedade tomam conta do nosso coração. Mas se seguirmos a palavra do Senhor Deus, amados irmãos, Ele cuidará de nós e nos protegerá, agora e no futuro. Tudo está nas mãos de Deus. Na verdade, agora é o momento exato de recebermos as bênçãos de Deus. E se quiser ter uma vida segura e livre de toda preocupação neste mundo, você tem que seguir a palavra do Senhor Deus. Se quiser realmente que sua alma seja abençoada e trilhar um caminho de bênçãos, você tem que seguir esta palavra. Se seguir a palavra do Senhor Deus e tiver uma fé inabalável, você com certeza será liberto de todo o fardo pesado deste mundo. Tudo lhe irá bem se você seguir esta palavra. Minha intenção aqui é que todos vocês entendam que não há ninguém neste planeta mais abençoado do que nós que nascemos de novo da água e do Espírito. E os que seguem a palavra do Senhor Deus são pessoas de fé, como Abraão. Quando Abraão quis casar seu filho, ele fez questão de que sua noiva fosse do seu próprio povo. E ele fez isso em obediência à palavra de Deus. É errado pensar que não existe diferença entre os que seguem esta palavra e aqueles que não a seguem. E a diferença entre estes dois tipos de pessoas é muito grande. Eu aconselho vocês então a viver pela fé, entendendo bem como é importante esta diferença. Temos que controlar nossa vontade. Os que seguem a palavra do Senhor Deus são vibrantes e florescem em todas as estações do ano, como árvore plantada junto aos ribeiros. Há muitas mudanças em nossa vida de fé. E por isso precisamos examinar a nós mesmos de vez em quando para vermos que tipo de fé estamos levando. Precisamos perguntar a nós mesmos se estamos felizes, se não há problema em deixarmos nossa fé ser abalada por problemas cotidianos ou se vamos controlar nossa vontade e ter uma vida de fé constante e firme segundo o propósito de Deus. Você pode dizer que já é duro o bastante levar uma vida de fé. E pode até ficar chateado comigo por eu lhe exortar a seguir a palavra do Senhor Deus. Mas só aqueles que seguem esta palavra é que são coroados de alegria. Então, por mais duro que seja, o mais importante é seguirmos a Deus. Você e eu precisamos controlar nossa vontade perante o Senhor Deus e viver pela fé segundo Ele determinou. Mas se ao invés disso levarmos uma vida de fé com o coração dividido e agir conforme as circunstâncias, não poderemos dizer então que estamos de fato vivendo pela fé. Mas e você? Você segue a palavra de Deus ou seu próprio caminho? Você tem que escolher, mas se seguir a palavra de Deus e colocá-la em prática na sua vida cotidiana, você poderá dizer que leva uma vida de fé correta. Você tem que decidir se quer seguir a palavra do Senhor Deus para receber todas as suas bênçãos como um justo, ou em vez disso viver de acordo com seus próprios desejos e continuar sendo um ímpio. Algo muito claro aqui é como é grande a diferença do que acontece com os que seguem a palavra do Senhor Deus e os que não seguem. Os que seguem esta palavra pela fé receberão suas bênçãos como Abraão, e até seus descendentes serão abençoados e prósperos. Os que não seguem a palavra de Deus, por sua vez, podem até sorrir a princípio achando que são livres, porém mais à frente terão uma vida miserável e nem forças para chorar encontrarão. Esta é a palavra da verdade. É isso o que a Bíblia nos ensina. Ela nos ensina que todo aquele que segue a palavra do Senhor Deus é abençoado, mas os que não a seguem não recebem bênção alguma. Esta palavra então não é algo que podemos escolher seguir ou ignorar, mas algo que temos que seguir de um jeito ou de outro. Se quisermos continuar levando uma vida de fé, temos que seguir a palavra do Senhor Deus sem vacilar. Esta deve ser a nossa vontade. Este mundo é incerto e instável.
Mas temos segurança em nossa vida e estamos seguindo por um caminho seguro. Nós estamos indo rumo a um alvo definido. Se seguirmos a palavra do Senhor Deus, não somente nós, mas todos os nossos descendentes e todos ao nosso redor serão abençoados. Mas se não seguirmos esta palavra, não somente nós, mas todos ao nosso redor serão amaldiçoados. E já que isso está bem claro, todos nós temos que seguir a palavra do Senhor Deus pela fé e buscar nosso objetivo, sabendo que isso é o certo a fazer. Se seguirmos a palavra sem esmorecermos, receberemos todas as bênçãos que Abraão recebeu. E só assim poderemos dizer que estamos levando uma vida de fé correta. Jamais devemos deixar passar ano após ano sem termos um propósito na vida. Ao contrário, devemos ter uma meta concreta em nossa vida até o dia da volta do Senhor e estarmos face a face com Ele. Se vivermos em obediência à palavra do Senhor Deus e fizermos Sua vontade, nossa vida será muito abençoada e próspera. É muito importante entendermos que não há outro caminho senão seguir a palavra do Senhor Deus. Este deve ser o nosso compromisso. A fé que nos leva a seguir a palavra do Senhor Deus é muito mais importante do que nossa própria vontade, pois nada de bom acontecerá em nossa vida se não seguirmos esta palavra. Porque teríamos então uma vida que não nos traz nenhum benefício. Só podemos ser abençoados quando temos compromisso. E o que faremos se não formos abençoados afinal? É justamente por isso que eu vivo segundo a palavra do Senhor Deus, apesar das minhas falhas. Sendo assim, temos que reconhecer nossas falhas e entender que devemos seguir a palavra do Senhor Deus, vivendo pela fé e buscando uma meta específica. O desejo do meu coração é que todos os nossos irmãos e pastores na Coreia e no mundo todo vivam pela fé. Alguns de vocês devem estar preocupados porque há poucos justos como nós. Mas não somos tão poucos assim. Então não precisamos nos preocupar com isso. Afinal de contas, havia muitos justos nos dias de Abraão? Não, a princípio havia somente um justo, o próprio Abraão. Quantos filhos tinha Abraão? Ele só tinha um filho, Isaque. De todas as pessoas daqueles dias, a Bíblia diz que apenas 2 homens eram abençoados, Abraão e Isaque. Quantos filhos teve Isaque? Apenas 2, Esaú e Jacó. E dentre eles, quem foi abençoado? Somente Jacó. Mas por que só Jacó foi abençoado? Porque seguiu a palavra do Senhor Deus. Portanto, só quem vive em obediência a esta palavra é que pode desfrutar das bênçãos de Deus. Quantos filhos teve Jacó? Ele teve 12 filhos. E a Bíblia diz que seus filhos formaram as 12 tribos de Israel. Diz também que estas 12 tribos governaram toda a terra de Canaã. Quantos discípulos Jesus teve? Somente 12. Isso mesmo. Mas embora fossem poucos, a Bíblia diz que eles eram os verdadeiros discípulos do Senhor e foram muito abençoados. Só porque há muitas pessoas numa igreja, isso não quer dizer que ela é abençoada. Os que são abençoados por Deus, ao contrário, são aqueles que seguem sua palavra de todo o coração. Todo aquele que segue esta palavra está seguindo por um caminho de impiedade e será amaldiçoado. O que vai determinar se seremos abençoados ou amaldiçoados é o fato de seguirmos o Senhor Deus como Abraão ou não. Hoje eu preguei para vocês como Abraão seguiu a palavra do Senhor Deus. E todos nós devemos seguir esta palavra. Eu espero e oro para que no fim dos nossos dias o Senhor Deus nos veja como alguém que viveu em obediência à sua palavra e se agrade de nós.